Foi, balançou aí. Ó, nós vamos fazer agora um pórtico, onde a gente vai misturar articulação com o que a gente tinha já de barra inclinada. Vocês estão percebendo que a articulação está aqui, tá? Então, a gente tem esse pórtico meio esquisito, submetido a um carregamento uniformemente distribuído de 10 kN por metro na barra horizontal e na barra inclinada, e 2 apoios fixos. 2 apoios fixos, 4 reações de apoio, nós temos as 3 equações de equilíbrio, e mais a equação que diz que o momento na articulação é zero, então 4 equações, 4 incógnitas, a estrutura é estaticamente determinada. Tudo que está em rosa aqui já é resolução do exercício. Eu concentrei o carregamento de 10 em 7 metros, concentrei o carregamento distribuído nesses 3 metros de altura aqui. Aí eu marquei as reações V1 e H1, V2 e H2, no sentido que eu quis, e comecei a equacionar. Somatória das forças em X, H1 para a esquerda negativo, para a direita positivo, 30 para a esquerda negativo, equacionei, igualei a zero, deixa quieto. Somatória das forças em Y igual a zero, sobe positivo, que desce negativo, V1 mais V2 menos 70 igual a zero, já passei o 70 para lá, V1 mais V2 igual a 70. Optei por fazer somatória de momentos em torno do ponto 1. Então, V1 e H1 não passam pelo ponto, não vão gerar momento. Aí eu vou ter as outras forças causando rotação em torno do ponto 1. Com exceção do H2, que está no mesmo eixo horizontal do ponto 1, H2 não vai gerar momento. Eu vou ter o 70, ele está na metade dos 7 metros, então ele está a 3,5 metros do ponto 1, girando no sentido horário, 70 vezes 3,5. Aí eu tenho 30, que está na metade dos 3 metros, então está a uma altura de 1,5 metro, de distância do eixo que contém o ponto 1, e esse 30 gira no sentido anti-horário, menos 30 vezes 1,5. E por fim eu tenho o V2, que está a uma distância de 4 metros, gira no sentido anti-horário, menos V2 vezes 4, resolve essa equação, acha V2 igual a 50. Substitui V2 aqui na somatória das forças verticais, acha que V1 é igual a 20. Terminamos o exercício? Não, não terminamos, porque falta achar o valor do H1 e H2. Como é que a gente vai tirar o valor das horizontais? Aplicando o momento na articulação igual a zero. Você corta na articulação, sempre que você quiser determinar o esforço solicitante em qualquer ponto, seja uma normal, seja uma cortante, seja um momento, você corta no ponto onde você quer determinar o esforço e olha para qualquer um dos lados, não para todos os lados, porque nós não estamos fazendo somatória de momentos, a gente está calculando o momento pontual na articulação. Então, eu corto, como a estrutura está em equilíbrio, eu vou encontrar o mesmo momento à direita ou à esquerda. A diferença aqui é que, como esse ponto é uma articulação, eu já sei que esse momento vale zero, tá? E é o que eu estou fazendo aqui. Eu digo que o momento na articulação é zero, eu optei por olhar para baixo ou para a direita aqui, porque eu tenho menos estrutura. Aí, quando eu olho para baixo, eu tenho essa carga distribuída que eu já concentrei e mais as duas reações de apoio. Então, vamos lá. 30, a distância dele até a articulação, 1,5 metro, e o 30 gira em torno da articulação no sentido horário, então 30 vezes 1,5 girando no horário. Aí eu tenho o V2 vezes uma distância de 3 metros até a articulação, que também gira no sentido horário, então V2 vezes 3, está aqui, V2 vezes 3, no horário positivo. E por fim eu tenho o H2, que está a uma distância de 3 metros também, e gira no sentido anti-horário, menos H2 vezes 3. 30 vezes 1,5, 45, já peguei o valor do V2, multipliquei por 3, é o 150, passei o 3H2 para lá, resolvo essa equação, acho que H2 é 65. Substituo o H2 lá em cima, nessa equação, eu vou achar que H1 é igual a 35. Todas as reações que eu encontrei saíram com sinal positivo, então significa que o sentido arbitrário que foi adotado no início do exercício estava correto. Na verdade, não foi sorte, né? Eu dei uma forçadinha de barra, que quando eu resolvi esse exercício, eu coloquei H1 para a direita. E aí ele deu negativo, então na hora de resolver para vocês, eu já coloquei o H1 no sentido correto dele. Bom, eu vou fazer esse exercício em duas partes, porque não ia caber aqui na minha lousa, tá?
Eu já gosto de fazer todas as decomposições antes de fazer o diagrama, para a gente não ter que ficar parando no meio do diagrama para descobrir quanto que dá uma componente de força. Então, quero chamar a atenção para vocês do que eu fiz aqui. Eu peguei essa barra inclinada, e aí o que a gente vai ter que decompor nessa barra inclinada? A força de 30 que está aplicada? Sim, nós vamos pegar, que até esqueci de marcar o valor aqui, deixa eu marcar. Ó, que é essa força de 30 aqui. Tá? Mas não é só ela que a gente vai ter que decompor. Por quê? Esse ponto aqui não é o ponto de início do nosso pórtico, ele é um ponto intermediário da estrutura. Então, significa que existem solicitações atuando na estrutura antes desse ponto. Então, vocês não podem simplesmente começar do zero a normal, começar do zero a cortante, porque existe normal e cortante antes desse ponto. Existe uma resultante de cortante de normal antes desse ponto. Eventualmente pode até não existir, porque de repente elas podem ser zero, mas não é o caso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Antes de começar a decomposição, eu tenho que marcar aqui nesse ponto da articulação, aqui, a resultante das cortantes que estão para trás, ou das forças verticais, e a resultante das forças horizontais que estão para trás desse ponto. Então, o que eu tenho de vertical para trás desse ponto? Eu tenho o V1 subindo, que vale 20, e o 70 descendo. Então, os 20 menos 70 dá 50 para baixo. Ó, o 50 para baixo aqui, ó. Então, o que é esse 50 aqui? Esse 50 é a resultante de todas as forças verticais que estavam atuando na estrutura anterior ao ponto da articulação. Vou fazer a mesma coisa com as forças horizontais. Vou olhar tudo que ficou para trás e procurar a horizontal. Horizontal só tem o H1, que é para a esquerda e vale 35. Então, ó, o 35 aqui, ó. Ele se confundiu com o risco da mesa de ping-pong aqui, mas vocês estão vendo um 35 aqui para a esquerda, que é esse H1. Então, essas duas forças em branco são as resultantes de forças verticais e horizontais que estão atuando na estrutura anterior ao ponto de articulação. Beleza. Agora começa essa parafernália aqui que eu aprontei para fazer a decomposição dessas duas forças. Então, em rosa, são as componentes da força de 50, força vertical de 50. Em laranja, são as duas componentes da força de 35. Nosso triângulo aqui é muito fácil de dar, porque tem 3 de base e 3 de altura, então esse ângulo tem 45 graus, né? Aí o ângulo de 45 graus não tem como errar seno e cosseno, porque seno e cosseno são iguais, então mesmo que você pegue a componente errada, ainda assim você acerta. Na verdade, é só multiplicar a força de 50 pelo 0,707. E aí eu tenho 35, 35, que é o 50 vezes o 0,707. A mesma coisa, o 35 vezes 0,707 dá 24,75, 24,75. E fiz a mesma coisa com o meu 30 aqui. Achei as duas componentes. 30 vezes 0,707, 21 e 21, 21 e 21. Muito bem, agora só para dar uma melhorada nisso aqui, eu já vou somar, porque tem uma vertical da componente, perdão, aqui não é vertical, a força é vertical, mas aqui já é uma componente perpendicular ao eixo, né? O eixo da barra está aqui e essa força aqui é perpendicular ao eixo, então ela já é cortante. Então eu tenho uma cortante que veio do 50, mais uma cortante que veio do 35. Essa está para baixo e essa está para cima, prevalece o sentido da maior, que no caso é para baixo, tiro uma da outra, 10,61. É quanto dá essa diferença aqui, né? Dessa descendo, mais essa subindo. Vamos ver o que acontece com as duas componentes que são normais ao eixo da nossa barra. As duas estão na mesma direção, então aqui vocês vão somar as duas, vai somar o 35 com o 24, e as duas estão entrando na barra. Soma essas duas, dá 60,11 aqui, ó, a resultante 60,11 entrando. Então, recapitulando, peguei a resultante de força vertical à esquerda do corte, peguei a resultante de força horizontal à esquerda do meu corte aqui na articulação, representei essas duas forças aqui e fiz a decomposição de cada uma delas em separado. E aí eu somei as duas componentes cortantes para minha barra inclinada e as duas componentes normais para minha barra inclinada. Coloquei essa resultante aqui. E essas duas aqui são as componentes da força de 30, que é esse 30 que está aqui, tá?
Ah, Flávia, e aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho H2 e V2. Não tem que fazer decomposição delas? É o que eu digo sempre para vocês. Quer fazer? Pode fazer. Se você fizer, você vai terminar o seu diagrama e vai chegar exatamente no valor delas, aí você vai ter certeza de que você acertou. Mas se você fizer tudo direitinho, o seu diagrama fecha exatamente no valor dessas componentes. Então, você não precisa perder tempo fazendo a decomposição dessas duas, porque você chega nesses valores, desde que você faça tudo certinho, tá? Então, agora eu vou limpar isso aqui para poder fazer os diagramas, mas a gente vai reservar isso aqui, porque isso aqui vai ser bastante importante para a gente poder fazer o diagrama da barra inclinada. Eu vou transcrever depois ele aqui para cima e vou liberar essa área para a gente fazer os diagramas. Oi. Então, vamos dar continuidade. Aqui no canto, foi aquilo que eu transcrevi, né? Aquela decomposição de forças que a gente tinha feito aqui embaixo. Só para a gente lembrar como é que vão ficar os esforços na nossa barra inclinada. Mas vamos começar primeiro com as barras que a gente está acostumado, verticais e horizontais. Cortou essa barra, olhou para baixo, você encontra duas forças. Normal para essa barra é força vertical, é só o V1. V1 entrando na barra com pressão de 20, está aqui 20 de compressão. Vamos cortar agora essa barra horizontal. Pode olhar para o lado que quiser, eu vou olhar para a esquerda, porque olhando para a esquerda tenho menos forças. A barra agora é horizontal. Força normal para uma barra horizontal é força também horizontal. É sempre a força na direção da barra que você está cortando. Quando você corta a barra vertical, a força normal é vertical. Quando você corta uma barra horizontal, a força normal também tem que ser força horizontal. E aí, quando eu cortei e olhei para a esquerda, a única horizontal que eu acho é o H1. Então, transfere o H1 aqui para cima. Se você pegar essa força e trouxer essa força aqui para cima, em relação ao seu corte que está aqui, H1 está para a esquerda, H1 está saindo da barra. Isso dá uma tração de 35. Está aqui, 35 de tração ao longo dos 7 metros de barra que vocês têm. Agora, para fazer a normal para essa barra aqui, nós temos que começar primeiro com a normal que a gente tem atuando na extremidade da barra, que é o quê? É o 60.11, que a gente achou na primeira parte do exercício, lembra? Ó? Então, 60.11 entrando na barra, é uma compressão de 60.11. Então, de cara, você tem que marcar esse 60.11 aqui, ó. Começou a sua barra com uma compressão de 60.11. Aí o que você percebe? Ao longo dessa barra inclinada existe um carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído dá uma resultante de 30, que a gente achou, decompôs e encontrou duas forças de 21 e 21. Até inclusive aqui é 21 e 21, tá faltando um aqui. Deixa eu colocar. 21 e 21. Mas lembre-se que essas forças de 21 e 21, elas não são forças concentradas, na verdade elas são distribuídas ao longo desse comprimento todo, por isso até que eu fiz ela toda tremidinha aqui, né? Porque é uma força distribuída. Mas é uma força distribuída que vai dar ao longo do comprimento uma resultante de 21 e 21, tanto na normal quanto na cortante. Então, veja o que acontece aqui. Essa componente normal de 21 e 21, ela atua no mesmo sentido do 60. Então, ao longo desse comprimento, aquela compressão de 60 vai aumentando até chegar no final da barra. E vai aumentar quanto? Vai aumentar exatamente 21 e 21. Então, você começa com uma compressão de 60, ao longo do comprimento, você vai aumentando essa compressão até chegar em 81 e 32, que é o 60.11 mais o 21.21. Terminou aqui com uma compressão de 81 e 32. Fechou, é só isso. Cortante. Começar a nossa barra vertical aqui com uma força cortante, que é esse H1, que é perpendicular ao eixo, tá para a esquerda, então vamos lá, 35 para a esquerda. Vou subindo, não tenho nada, esse 35 vem constante e chega em 35 lá no fim dessa barra. Acabou, gente. Para começar o gráfico de cortante dessa barra horizontal, eu faço um corte bem aqui no início da barra e olho para ver se não existe nenhuma força cortante atuando anterior a esse corte. Tem uma força cortante que é o V1. O V1 é cortante para essa barra, então eu tenho que aplicar o valor do V1, que é 20 para cima. Então tá aqui, 20 para cima. Agora eu vou descendo. Ao longo dos 7 metros tem uma
carga distribuída de 10, que me dá uma resultante de 70, só que esse 70 não é pontual, é um 70 que ocorre ao longo do comprimento todo. Então, se você está no 20 lá em cima, você desce 70, você vai chegar aqui no 50, que eu não marquei, mas é 50. Toma cuidado aqui, porque o gráfico está bem carregado, né? Ó, então, aqui tem um 50. Acabou? Beleza. Para começar a barra inclinada, a gente vai começar com aquela componente que a gente achou na primeira parte da aula, ó. Então, a resultante aqui deu 10 para baixo. Então, eu venho aqui, desço 10. Aí, o que que eu encontro? Eu encontro uma componente de 21 e 21 subindo, só que esse 21 e 21 não é pontual. Ele vai subindo ao longo desse comprimento. Então, se você desceu 10,61, agora ao longo desse comprimento você tem que ir subindo 21 e 21, você vai chegar no 10,60 aqui. Na verdade é 10,61, foram os arredondamentos aqui que fez com que a gente achasse valores diferentes, tá? Mas você começou com 10 para baixo, aí você vai subindo esse 21 e 21 e chega em 10,60 aqui na parte de cima, que no caso é o lado de dentro do seu pórtico. Aí eu calculei essas áreas. 35 vezes 3 dá 105. Para achar essa medida aqui, você vai pegar o 20 e dividir pelo carregamento distribuído de 10. Então, essa base aqui vai dar 2. 20 vezes 2 dividido por 2 dá 20. Para fazer a base desse triângulo, a mesma coisa, você vai pegar o 50, dividir por 10 vai dar 5. Então, essa medida aqui é 5. 50 vezes 5 dividido por 2 dá 125. Obviamente, se você já conhece que aqui é 2, você pode tirar do 7 também, né? E vai achar que esse pedaço aqui não é de 5 metros. Para achar a área desses dois triângulos, você tem que saber quanto mede essa barra inclinada, que a gente não fez, dá para fazer por Pitágoras, né? Só fazer a soma dos quadrados dos catetos, ou eu particularmente prefiro trabalhar com as relações trigonométricas, né? A projeção dessa barra na horizontal vale 3, então se você tiver o comprimento dessa barra e você multiplicar pelo cosseno de 45, você acha 3. Se você já sabe quanto é a projeção, para achar o valor da barra inclinada é só dividir, faz a operação contrária. Se você pegar o 3 e dividir pelo cosseno de 45, você vai encontrar o comprimento dessa barra. E aqui, como essas duas medidas são iguais, esse gráfico intercepta o eixo bem na metade da barra. Então, você pode pegar o 3, dividir por 0,707, vai dar 4 alguma coisa, divide por 2, que aí você tem exatamente a metade desse comprimento, que é a base do seu triângulo. Então, você vai ter o 10 vezes essa base, repetindo, pega o 3, divide por 0,707, você vai achar esse comprimento aqui, ó, que é o comprimento cuja projeção na horizontal dá 3. Então, achou esse comprimento, divide por 2, que é exatamente esse pedacinho, e aí faz a área, 10,61 vezes esse comprimento dividido por 2, vocês vão achar essas duas áreas aqui de 11,25. Então, vamos começar. Lembrando que cortante positiva traciona o lado de baixo ou o lado de dentro, no caso do pórtico, o lado de dentro. E cortante positiva traciona o lado de dentro. E a cortante negativa vai tracionar o lado de cima ou o lado de fora. Então, no pórtico, esse é o lado de cima, que é o de fora, e esse aqui é o lado de baixo, que é o de dentro, tá? Então, vamos lá. Cortante positiva, traciona o lado de dentro. Então, eu saio do zero, porque não tem momento. Cortante positiva, eu venho para dentro. O valor da área que é 105. Então, eu marco aqui 105. Não tem carregamento distribuído, então isso aqui não é uma parábola, é uma reta. Já tracei a reta aqui. Como eu tenho um nó com duas barras, não tenho momento puro aplicado, eu sei que o momento tem que ser igual nas duas barras, tanto nessa barra vertical, aqui no nó, quanto no nó aqui da barra horizontal. Então, o que eu fiz? Eu transportei esse 105 que eu tinha aqui para a barra horizontal e marquei o 105 aqui em laranja, ó, transportei o valor. E agora a vida que segue, isso aqui é só para achar o valor inicial do momento no nó. Agora eu venho, cortante positiva, continua tracionando o lado de dentro, o lado de baixo. Então, eu desço o valor da área que é 20. Se eu estou no 105, eu desço 20, eu vou para o 125.
Cortante passou a ser negativa, então começa a tracionar a fibra de cima, o lado de fora. Então eu vou para a fibra de cima. Eu estou no 125 aqui embaixo. Essa área aqui é 125, então eu subo, chego no zero. Coincidência? Não, olha a articulação zona aqui, ó. Tinha que dar zero mesmo. Aí eu pego esse zero que eu cheguei aqui, transporto ele para cá. Começo o meu diagrama no zero. Cortante positiva traciona o lado de dentro, então eu vou para dentro, o valor da área que é 11,25. Cortante negativa traciona o lado de fora, então eu venho para fora, o valor da área que é 11,25, retorno em zero. Ficou só faltando achurar esse diagrama. Então dá para perceber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá para fazer.